Oi, pessoal. Hoje a gente vai dar continuidade no tópico de estações elevatórias. E aí, o primeiro ponto é a gente relembrar o conceito abordado na última aula de altura manométrica. Então, a gente viu que quando eu for considerar esse recalque de um líquido, além da altura estática ou altura geométrica mesmo, eu preciso considerar as perdas de carga, porque eu vou ter uma perda de energia nesse transporte. E aí, para fins de cálculo de potência da minha bomba, como vocês vão ver na fórmula a seguir, eu vou considerar a altura manométrica e não simplesmente a altura geométrica. Aqui nessa figura 2, principalmente, a gente consegue ver melhor essa formação, né? Como que é constituída essa altura manométrica. Então, aqui eu posso observar que eu vou considerar a minha altura geométrica de sucção, mais a perda de carga de sucção, depois a altura geométrica de recalque, mais a perda de carga de recalque. E aí, com tudo isso unido, eu vou ter a minha altura manométrica total. Ou ainda, se eu quiser separar entre as tubulações, altura manométrica de sucção, altura manométrica de recalque. Isso vai ser extremamente importante quando a gente for jogar aqui na fórmula de potência para saber qual que é a potência necessária para fazer o recalque desse líquido de um nível a outro. Então, eu vou usar aqui na minha fórmula a altura manométrica e não a altura geométrica. Além disso, essa fórmula traz fatores como o peso específico do líquido. Então, na água, a gente vai considerar 1.000 kg por metros cúbicos e a vazão da água ser elevada em metro cúbico por segundo. Esse resultado vai sair em HP, o que é correspondente a 0,7457 kW. Então, a gente vai ter essa fórmula de cálculo de potência. Bom, mas eu sempre tenho que considerar que vai haver uma dissipação de energia. Então, eu vou considerar que o rendimento dessa bomba não é 100%. Por isso, eu devo colocar um fator de rendimento aqui, considerando quanto de fato vai ser utilizado dessa potência ali no funcionamento da bomba, desprezando aí, então, desconsiderando, então, né, a dissipação de energia. Então, a minha potência vai ter que ser sempre maior do que aquela que seria considerada nessa fórmula aqui, onde eu consideraria que eu teria 100% do funcionamento da bomba sem dissipação de energia, o que não acontece na realidade. Bom, para a gente fazer esses cálculos, então, o principal fator que eu preciso achar aqui na minha fórmula é a altura manométrica. O rendimento eu vou ter, a vazão vai ser conhecida e o meu peso específico é de 1.000 se a gente estiver falando de água. Então, para a altura manométrica, eu preciso saber qual que é a altura geométrica e, além disso, a perda de carga. Aqui, diferente do que a gente viu lá nas adutoras, que tem comprimentos muito grandes, vai ser extremamente importante a gente calcular a perda de carga localizada, porque eu tenho vários acessórios que vão contribuir para essa perda de energia no transporte no fluido. Então, nesse caso aqui, a gente vai usar o método dos comprimentos virtuais para fazer o cálculo dessa perda de carga localizada. E depois a gente faz o cálculo considerando o que foi visto lá nas adutoras da perda de carga distribuída com aquelas fórmulas de Heisen-Williams, por exemplo. Então, como que é esse método dos comprimentos virtuais? Eu tenho um comprimento total linear da minha tubulação. Então, esse é fixo, a gente consegue observar qual que é o comprimento dessa tubulação. E daí, eu vou acrescentar alguns comprimentos, que são considerados comprimentos equivalentes para cada uma das peças especiais. Então, é como se cada uma dessas peças tivesse um comprimento fictício que vai aumentando, então, a perda de carga relacionada ao comprimento. Então, como que a gente faz isso? Eu tenho uma tabela que relaciona cada uma dessas peças com um comprimento. E esse comprimento ele vai ser dado em número de diâmetros. Então, por exemplo, se eu tenho
uma tubulação de 200 milímetros que tem uma curva de 90 de raio longo. Então, eu tenho comprimento de 30 diâmetros. O que isso significa? Significa que essa curva de 90 graus de raio longo tem um comprimento de 30 diâmetros, então eu vou fazer 30 vezes 0,2, que é o diâmetro da minha tubulação, em metros, e daí eu vou ter um comprimento equivalente de 6 metros. Então, quer dizer que essa curva é como se eu acrescentasse 6 metros da minha tubulação. E daí a gente vai fazendo esses comprimentos equivalentes de todas as peças especiais até que eu chegue no meu comprimento virtual total. Bom, aqui a gente tem um exemplo. Eu tirei o enunciado, depois vocês podem ver com calma. Mas com essa figura e com a minha tabelinha aqui das peças especiais, a gente consegue ter uma boa noção do que é o enunciado. Bom, eu tenho uma tubulação e uma parte dela, ela tem 200 milímetros, em outra parte a gente vai ter 150 milímetros. Então, eu preciso achar qual que é o comprimento virtual dessa tubulação. Daí, eu vou olhar para cada uma dessas peças, considerando os diâmetros diferentes, e fazer os cálculos em relação ao número de diâmetros aqui dessa tabelinha. Então, aqui na próxima página, eu coloquei detalhadamente como isso foi feito. Então, aqui, na parte de 200 milímetros, a gente tem duas entradas, uma entrada normal, desculpa, e dois cotovelos de 90, ou curva de 90 de raio curto, como está aqui descrito na tabelinha. Então, eu olho aqui na minha tabela qual que é o diâmetro correspondente. Então, para a entrada normal, eu tenho 17 diâmetros. E para os cotovelos, eu tenho 45 diâmetros. E aí, simplesmente, eu vou multiplicar aqui pelo diâmetro da tubulação, que é de 200 milímetros. Então, para a entrada normal, 17 vezes 0,2, então eu tenho um comprimento equivalente de 3,4 metros. E para os cotovelos, como são 2, eu vou fazer 2 vezes 45, que é aqui da tabela, vezes 0,2 do diâmetro da tubulação. Então, esses cotovelos têm um comprimento equivalente de 18 metros. Faço isso para o restante da tubulação, com 150 milímetros, e daí, quando eu somar tudo isso, eu vou ter o comprimento equivalente total dessas peças especiais. Como é que eu acho meu comprimento virtual? Daí eu tenho que ver o comprimento real da minha tubulação. Então, eu tenho lá no meu enunciado que uma parte tem 2.500 metros e a outra parte tem 1.500 metros. Somo esse valor ao meu comprimento equivalente das peças especiais e esse vai ser o meu novo comprimento que eu vou utilizar nas minhas fórmulas de perda de carga. Certo? Bom, e aí a gente vem para as fórmulas comuns de perda de carga. Então, posso usar essa fórmula, ou ainda posso usar a fórmula de Heisen-Williams, que é a mais utilizada, é o que a gente vai mais utilizar. Ah, mas aqui não entra comprimento. Onde que eu vou colocar esse L virtual? A gente precisa lembrar que o J representa a perda de carga unitária, que é perda de carga dividido pelo comprimento. Então, a minha perda de carga é a cada unidade de comprimento. E daí, quando eu fizer essa divisão, eu vou precisar, para achar minha perda de carga total, desculpa, multiplicar o meu J pelo comprimento virtual. E daí, sim, a gente acha a perda de carga total dessa tubulação. Então, aqui tem mais um exercício aí bem detalhado para a gente trabalhar todos esses fatores que foram abordados tanto na aula anterior quanto nessa aula. Então, a gente tem aqui, nas primeiras 3 perguntas, né? Qual que é a altura estática de sucção, de recalque e a estática total. Estática, como eu falei no início da aula, é como a gente pode falar também sobre a altura geométrica. Então, basicamente, eu preciso olhar aqui no meu esquema. Cuidado, gente, para não confundir com o comprimento da tubulação. Algumas pessoas confundem. Então, aqui eu tenho marcadinho, ó, qual é a minha altura estática de sucção, 3 metros,
minha altura estática de recalque, 17 metros, e daí a gente tem a altura estática total de 20 metros. Na letra D, pede a perda de carga de sucção. Então, a gente vai fazer usando o método dos comprimentos virtuais. Então, a gente vai seguir aquele esqueminha. Olho na tabela, quais são as peças especiais, aqui está já descrito que peça que eu tenho na sucção e que peça que eu tenho no recalque. Observo quantos diâmetros são correspondentes, e aqui eu fiz até de uma outra forma que fica mais fácil da gente fazer o cálculo. Então, para a válvula de pé com crivo, tem 250 diâmetros de sucção. Para a curva de 90, 30 diâmetros de sucção. Quando eu somar isso tudo, eu vou ter 280 diâmetros. E aí a minha tubulação de sucção tem 300 milímetros, então eu já multiplico direto aqui, 280 vezes 0,3. Então, eu tenho comprimento equivalente para a sucção, para as peças especiais da sucção, de 84 metros. Para saber o meu comprimento virtual, volto aqui no meu desenho. Então, a tubulação tem 3 metros mais 6. Agora aqui eu vou considerar o comprimento e não só a altura. Então, meu comprimento virtual vai ser 3 mais 6 mais 84, aqui correspondente às peças. Para o cálculo da perda de carga, a gente vai usar a fórmula de Heisen-Williams, onde eu tenho 10,65 vezes a vazão, que já foi colocada aqui em metros cúbicos por segundo. Então, tinha 40 litros por segundo, dividir por 1.000, 0,04, elevado a 1,85, vezes o coeficiente de Heisen-Williams de acordo com o material usado na tubulação, elevado a menos 1,85. Esse valor de 100 já foi dado no enunciado, tá, gente? Vezes o diâmetro da tubulação, que aqui para a sucção é 0,3 em metros, elevado a menos 4,87. Daí a gente chega numa perda de carga unitária de 0,002 metros por metro. O que quer dizer que a cada metro da minha tubulação, eu tenho uma perda de carga de 0,002 metros. Então, para achar a perda de carga total na minha tubulação, eu vou multiplicar esse J pelo comprimento virtual que eu encontrei, e daí a gente chega a um valor de 0,19 metros de perda de carga na tubulação de sucção. Beleza? Da mesma forma, a gente vai fazer o cálculo da perda de carga para a tubulação de recalque. Mas na tubulação de recalque, a gente tem um diâmetro diferente, que está colocado aqui no enunciado, de 250 milímetros. E, além disso, eu tenho peças diferentes. Então, eu vou considerar todas essas peças, fazer o meu comprimento equivalente, encontrar meu comprimento virtual, considerando o comprimento total da tubulação. E daí aqui a gente tem 1 metro, mais meio, mais 320 metros. E daí, depois eu consigo jogar na minha fórmula. Na nova perda de carga unitária, né, considerando agora esse novo diâmetro, a vazão continua a mesma, o C continua o mesmo. E depois eu acho a perda de carga total multiplicando pelo novo comprimento virtual. Então, aqui a gente tem os resultados. Depois vocês façam com detalhes. Se tiverem alguma dúvida, mandem para mim. Então, o comprimento virtual é de 372,75. E daí, usando o valor da perda de carga unitária, a gente chega na perda de carga de recalque de 1,76. Feito isso, eu posso achar as alturas manométricas. Então, aqui eu coloquei separadinho, só para a gente ter uma boa visualização. Então, a altura manométrica de sucção é a altura geométrica mais a perda calculada. É a mesma coisa para o recalque. Depois, somando esses dois valores, a gente consegue chegar na altura manométrica total. Feito isso, eu consigo encontrar a potência da minha bomba, considerando lá o rendimento de 72%. A gente viu que existe uma dissipação de energia, então a bomba nunca vai funcionar com 100% de rendimento. Bom, é dessa forma que a gente
encontro, então, a potência necessária para o funcionamento da bomba para o recalque líquido entre dois pontos de níveis diferentes. Bom, além da bomba, a gente precisa dos motores elétricos, que são eles que vão transformar a energia elétrica em energia mecânica e vai ser utilizado para acionar essas bombas. E a gente tem dois tipos de motores, tem os motores de corrente alternada e motores de corrente contínua. Os mais utilizados são os motores de corrente alternada. Alguns conceitos importantes quando a gente está falando de motor é sobre a potência. Então, quando a gente ouve falar potência mecânica, é a potência exatamente daquele motor. O motor ele só vai fornecer aquela potência que é solicitada. Então, eu posso ter um motor ali de 100 cavalos. E aí, eu vou acionar uma bomba que só vai solicitar os 20. Ele vai fornecer apenas os 20. Se o motor tiver 100 e solicitar 110, aí ele vai fornecer 110. Mas aí eu vou ter um aumento de temperatura e uma redução na vida útil desse motor. Então, associada a isso, a gente tem a potência nominal, que é a potência que o motor pode fornecer continuamente sem ter uma elevação de temperatura, né, nas condições normais. E a potência admissível é aquela potência que é maior que a nominal, é o máximo que ele pode chegar sem ter um comprometimento da sua vida útil. Então, eu tenho essas diferencinhas nessas questões em relação aos motores. E, além disso, assim como na bomba, a gente tem a relação do rendimento. Então, o rendimento é a relação entre a potência mecânica que está disponível ali no eixo do motor e a potência elétrica que o motor retira da rede. Então, esse vai ser o rendimento do motor, considerando que aí a gente tem uma dissipação de energia. Bom, além disso, na nossa estação elevatória, a gente precisa ter o sistema de controle e operação das bombas. Normalmente, isso acontece de forma automatizada, mas eu devo ter, né, comandos manuais para poder atuar em situações de emergência, principalmente. Então, o principal tipo de sensor que a gente usa para essa automatização da operação das bombas é a boia. Então, a boia acompanha o nível ali do meu reservatório. Quando chegar num nível baixo, ela aciona a bomba e aí eu tenho o enchimento desse reservatório. Quando chegar no nível alto, ela desliga essa bomba para parar esse enchimento. Além disso, principalmente nos sistemas de abastecimento de água, né, a gente tem painéis de comando elétrico que vão ter complexidades diferentes, dependendo de como é o meu sistema, mas que vão indicar todo o funcionamento da bomba, qualquer problema que possa existir, e eu vou poder controlar aí o funcionamento dessa bomba por meio desses painéis de comando. Sobre as tubulações, a gente tem tubulação de sucção de recalque. A de sucção deve ser mais curta possível e evitar as peças especiais, que a gente viu que elas acarretam uma grande perda de carga ali à tubulação. E a tubulação de recalque é aquela que vai transportar a água, né, para onde for necessário. O que a gente viu na aula de adutoras, que eu falei para vocês, é que o diâmetro dessa tubulação de recalque é hidraulicamente indeterminado. Então, eu não vou falar esse diâmetro e pronto. Por quê? Se eu aumento o diâmetro, eu diminuo a potência do equipamento, mas aí eu tenho maior custo de instalação. Se eu diminuo o diâmetro, eu tenho menor custo de instalação, mas eu vou ter um maior custo de funcionamento de operação dessa bomba, porque eu vou aumentar a potência. Então, eu tenho que chegar no meio termo, onde eu tenho esses fatores aí dados como uma melhor escolha. E é aí que a gente faz a relação econômica. Então, eu faço uma curva considerando o custo do conjunto elevatório de energia elétrica
Então, a gente observa aqui que à medida que eu aumento o diâmetro, eu diminuo esse custo do conjunto elevatório. E eu tenho que observar o custo de aquisição e assentamento de tubulação. Então, à medida que eu aumento o diâmetro, eu estou aumentando o custo desse assentamento da tubulação. Quando eu traçar uma terceira curva considerando esses dois valores, o meu ponto mais baixo vai ser o diâmetro econômico, o diâmetro que deve ser utilizado. Bom, além das tubulações, a gente tem alguns órgãos acessórios importantes aí na nossa estação elevatória. Então, eu vou ter válvulas de bloqueio, válvulas de retenção, os manômetros, vacômetros e o sistema de escorva da bomba. Vamos ver rapidinho sobre eles. As válvulas de bloqueio, elas vão interromper o fluxo ali na canalização. E aí elas podem ter duas posições, aberto e fechado, e elas admitem um fluxo até nas duas direções. Então, a válvula de gaveta é um exemplo dessas válvulas de bloqueio, mas o seu acionamento ele é mais lento, porque eu preciso girar aqui para conseguir abri-lo. E eu tenho as válvulas de borboleta. Daí, elas abrem mais fácil, admitem uma frequência maior de uso e aceitam esse fluxo nas duas direções. Com relação às válvulas de retenção, elas só aceitam fluxo em uma direção. Então, eu posso ter válvula de retenção de portinhola única, então o fluxo passa e aí depois ele não consegue voltar. Posso ter também válvula de retenção de portinhola dupla, daí ele vai fechar mais rápido do que a de portinhola única, e ainda posso ter a válvula de retenção de fechamento rápido, onde eu vou ter vários orifícios e aí esse fechamento vai ser bem mais rápido. Os manômetros e vacômetros vão demonstrar o funcionamento dessa bomba, mostrando ali a pressão na tubulação. E, por fim, a gente tem o sistema de escorva das bombas. Eu não posso ter ar dentro da bomba, dentro da minha tubulação, senão a bomba não vai funcionar. Então, eu preciso preencher essa tubulação de água para que eu expulse esse ar de alguma forma. Quando eu tenho uma bomba afogada, daí o nível d'água já está acima ali da bomba, então a tubulação ela fica cheia naturalmente. Mas quando eu tenho uma bomba não afogada, eu preciso de algum tipo de dispositivo para injetar a água ali na minha tubulação e expulsar o ar que possa vir a existir. E daí essa famosa válvula de pé que a gente fica falando, ela vem justamente para isso, que ela vai assegurar que a água só passe em uma direção para a bomba e ela não volte. Então, ela garante que essa tubulação fique sempre cheia. Então, quando eu voltar ao funcionamento da minha bomba, ela já tem água suficiente. Normalmente, ela é acompanhada do crivo, que a gente vê válvula de pé com crivo, que é para evitar que corpos estranhos entrem ali na tubulação na bomba. O ar pode ser retirado também por meio de um ejetor, então ele vai formar um vácuo parcial e vai retirar esse ar, extrair esse ar a partir desse vácuo. Pode ser utilizado também uma bomba de vácuo, que vai, mais uma vez, retirar o ar ali por meio do enchimento dessa tubulação, por meio do enchimento da bomba, quando eu altero a pressão ali no interior da tubulação. É isso, gente. Muito obrigada.